Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina que comprava livros. A resenha de hoje é sobre este livro aqui, Por que Escrevo, né, do George Orwell. O escritor é esse que entrou em domínio público e vocês viram diversas editoras, qualquer editora podendo lançar o seu material sem pagar direito autoral. Então teve edições de luxo, edições juntando toda a sua obra, enfim. Eu mesmo comprei alguns e resenhei aqui pra vocês, eu recebi de parceria, foi o 1984. Eu não sei se eu cheguei a resenhar, mas esse aqui acho que é o segundo que eu tô resenhando, mas eu também... Ah, não, resenhei o Revolução dos Bichos, sim, e agora eu tô resenhando o Porquê Escrevo. Esse, no caso, eu comprei, tá, na Amazon, ele tá R$ 9,90, é muito baratinho. Ele é da Penguin, que é um selo que pertence à Companhia das Letras aqui no Brasil, tá? A Penguin, ela é inglesa, se eu não me engano, é britânica, e então tem... Ele é um livro muito daqueles, assim, que a capa é molinha, sabe? Então, assim, não é, né, a página... É grossinho e tudo, mas não é um livro com orelha, nada, é um livro bem simples, por isso esse valor também tão baixo. E ele tá disponível na Amazon, eu vou colocar o link aqui na caixa de descrição, se vocês forem comprar, não esquece de comprar pelos meus links, que eu agradeço demais, que você não paga nada mais por isso, eu ainda recebo aquela comissão esperta. Bom, por que escrevo? Claro que eu quis ler, né, o George Orwell é um cara que, enfim, é super reconhecido pelas questões dele, pelos posicionamentos, sobre a forma com que ele cria as metáforas pra falar sempre de política. E política, gente, é um assunto que todo mundo fala, time de futebol, política, não sei o que lá, você não lembro qual era a terceira coisa, você não discute religião, você não discute, né, pra não criar atrito, mas a política, ela tá incrustada na nossa vida, né, viver é um ato político, então assim, você acaba tendo que votar em alguém, como aqui no Brasil, você tem nem que seja nulo, mas você também tá fazendo a sua escolha, você tá dando nulo e aí tá dando ali a oportunidade da pessoa que tá à frente ganhar mesmo aquela eleição. E aqui, o George Orwell, ele não mente que ele faz, não pensa politicamente, ele pensa full time politicamente, e isso incomoda. Então eu vi algumas resenhas desse livro, por exemplo, quando eu falei sobre o que era o assunto, que eu não conhecia ainda, isso foi no ano passado mais ou menos, falando que não gostaram muito do que ele falou bem de uma coisa, mal de outra, que nem tudo. Gente, a verdade é que a gente vai falar sempre do que a gente conhece, do que a gente viveu. É claro que um cara que defende partido nazista, o nazismo e tal, é uma pessoa que não leu, que não sabe nada de história, tá? Mas também as pessoas que defendem o comunismo, da forma que foi criada por esses ditadores, né, que a gente tem aí aos montes ainda, né, ainda teve muito com o Holodomor, com tudo que aconteceu, também é uma pessoa que se baseia num ideal que por enquanto inexiste, né, o perfeito, né, enfim. Falar de política sempre mexeu muito eu acho que eu não consigo hoje em dia defender aqui no Brasil nem a direita, nem a esquerda, nem o centrão, porque eu acho que é tudo farinha do mesmo saco. E claro que tem uns piores do que os outros, a gente descobriu isso nessas eleições, mas é claro que também eu não consigo defender com unhas e dentes e falar, nessa pessoa eu acredito, eu tô dando meu voto, mas eu tô feliz de ter essa pessoa. Eu não consigo, tá? Eu, Rafaela, não consigo. Bom, voltando aqui pro livro, eles são 4 ensaios muito curtinhos do George Orwell, e o primeiro do Porquê Escrevo, ele conta desde a infância dele. Eu vou falar bem passando, porque como é curto, pra não dar spoiler, né, gente? Ele vai contar desde a infância dele, de que ele já escrevia ditando pra mãe dele, né, e por que ele quis escrever. Então o primeiro é esse Porquê Escrevo, o segundo é Política e a Língua Inglesa. Aí ele vai meter um malho bastante nos ingleses, lembrando que ele era inglês, né, e em todas as questões aí das colonizações, vai falar um pouco da Índia, de tudo assim, de tudo um pouco, e da decadência da língua inglesa também. Que eu também acho de um ponto de vista bem interessante, porque anos depois a gente sabe que a língua inglesa não está decadente, né? Ela tá aí, né, sendo falada no mundo inteiro, mas um dia já foi o francês, na verdade, né? E hoje em dia é o inglês que domina, é o idioma, né, mais estudado e tudo, segue sendo, principalmente por causa dos Estados Unidos, que tem ali aquela questão muito forte, né, de filmes, de livros e tal, a gente consome muito os produtos americanos. Bom, aí o terceiro ensaio que ele vai falar é sobre livros e cigarros, versus cigarros, desculpa. E aí eu sempre lembro que eu sempre falo assim para os amigos que falam, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando livro, mas a pessoa bebe o final de semana inteiro e não é barato. E aí eu sei que é um direito de escolha, mas a pessoa não percebe que ela tá fazendo uma escolha ali, que ela tem sim dinheiro, porque eu comprei esse livro por R$10, tem vários livros grátis na Amazon, e-book, toda hora tem. Então quer dizer, a pessoa tá fazendo essa escolha, mas ela não percebe que ela faz essa escolha. Então aqui ele vai comparar isso com o cigarro. E pra finalizar, tem o que eu gostei menos, que é o leão e o unicórnio. Esse eu não curti tanto, tal, mas enfim, tem um trecho aqui que eu gostei muito, que tem dizer até com as últimas resenhas que eu fiz, que é onde ele fala assim, ó: o verdadeiro perigo vem de cima. Não se deve dar atenção ao tipo de discurso assumido recentemente por Hitler, em que se faz passar por amigo dos pobres, inimigo da plutocracia e etc. O verdadeiro Hitler está no Mein Kampf, no Minha Luta, né?
e em suas ações. Ele nunca perseguiu os ricos, exceto quando eram judeus ou tentaram se opor ativamente a ele. Hitler defende uma economia centralizada que despoja, né, o capitalista de grande parte de seu poder, mas preserva quase intacta a estrutura anterior da sociedade. O Estado controla a indústria, mas ainda há ricos e pobres, patrões e empregados. Portanto, enquanto opositoras do socialismo genuíno, as classes abastadas sempre estiveram ao lado dele. Isso ficou cristalino na época da Guerra Civil Espanhola, e de novo claro na época em que a França se rendeu. O governo títere de Hitler não é de trabalhadores, mas uma gangue de banqueiros, generais caducos e políticos de direita corruptos. Esse tipo de traição espetacular e consciente tem menor probabilidade de ser bem sucedida na Inglaterra. Na verdade, é bem pouco provável que seja mesmo tentado. Ainda assim, para muitos que pagam impostos sobre os rendimentos, esta guerra não passa de uma insana briga familiar que deveria ser interrompida a todo custo. Não há por que duvidar de um movimento pela paz esteja em gestação em algum setor dos altos escalões. Provavelmente já se constituiu até mesmo um gabinete sombra. Tais pessoas vão agarrar a sua oportunidade não no momento da derrota, mas em um período de estagnação quando o tédio for reforçado pelo descontentamento. Tem vários trechos que eu poderia destacar e comentar aqui com vocês, mas eu quero que vocês leiam. Se vocês leram, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, como é que foi. Eu acho que quem esperar que seja um livro tipo sobre a escrita do Stephen King vai se decepcionar. Ele não fala exatamente sobre isso, né? E por terem escolhido exatamente... Eu acho até que já apareceu, pelo que eu li assim, em algumas matérias, falando sobre o livro também, antes de pesquisar para falar aqui para vocês. Alguns desses contos naquele Baleia, não sei o que lá, enfim... Esse eu não tenho, eu não li, mas eu acabei sabendo. Então parece que o livro é realmente assim, pra quem quer escrever e tudo. E não deixa de ser, eu acho que é muito interessante. O primeiro conto, com certeza, vai instigar, fazer com que as pessoas relembrem quem quer ser escritor desde criança, vai se identificar bastante. Mas os outros contos não tem exatamente nada disso, então pode dizer que você se decepcione, né? Mas se você gosta do George Orwell, eu acho que essa leitura é obrigatória, principalmente pra entender um pouco da cabeça, da mente desse homem que marcou tanto, que segue aí vendendo muitos e muitos livros, inclusive aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like se você gostou desse vídeo, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.